Vamos lá. Vamos começar a nossa aula de gerenciamento de risco, né? Eu falei que eu ia começar às 19h15 em ponto, então dei tempo suficiente para a galera que querer entrar. Eu abri essa aula porque, como é uma aula que a gente vai falar somente sobre gerenciamento de risco, não tem porquê os alunos, as pessoas que me acompanham, né, que querem aprender um pouco mais comigo, elas falarem, virem aqui e também participar um pouco, né, conhecer um pouco do trabalho e com isso ser ajudado também, eu acho que é interessante. Vamos lá, galera. O que eu quero falar hoje é o seguinte: eu vou citar alguns exemplos, né, a exemplo de hoje, de ontem, de algum gerenciamento de risco que vocês podem fazer e como esses tais gerenciamento de riscos podem estar salvando vocês a longo prazo. Não sei se vocês viram, mas na maioria das minhas contas, na maioria não, todas elas, né? Em todas as minhas contas, eu tenho uma linha de gerenciamento de risco muito boa, né? Muito boa mesmo, assim, em termos de consistência, né? Se você pega uma linha de curva minha que eu mostrei na comunidade, né, para os alunos da comunidade, geralmente minhas linhas de curva elas estão nesse modo, né? Muita gente fala, Filipão, é, em algumas outras contas você ganha mais agressivo, mas nessas outras contas tá mais ou menos assim, né? Porque essas contas eu ganho agressivo, mas também eu perco agressivo. Exemplo de hoje que eu perdi, em uma conta minha eu perdi US$ 400, né? Que foi a de mil. Na verdade eu entrei errado hoje, eu dei uma entrada errada hoje. Porra, falta de atenção da porra, tipo, não meditei, não fiz, tá ligado? Meu pré-market, comi uma comida pesada antes de operar. Então, tipo assim, eu volto a falar, né? Tudo isso influencia na tomada de decisão, né? Eu não estava compartilhando tela. Voltando só a falar aqui da linha de curva, nas contas que eu sou extremamente conservador, que são as contas que eu levo a sério mesmo, eu geralmente tenho uma linha de curva dessa forma, né? Que é uma linha de curva onde ela vai crescendo gradativamente, mas sobe pouco. Em outras, ela está mais ou menos assim, né? Porque eu ganho muito e perco muito também. Então, para cada conta, eu tenho um gerenciamento de risco específico, certo? Então, o objetivo da aula de hoje é tipo assim, eu vou até gravar um vídeo sobre isso para colocar no YouTube, para ajudar as pessoas a entenderem que elas não precisam acelerar demais a ponto de perder tudo. Eu vou utilizar exemplo de um aluno, né? Eu tava com um aluno, o aluno chegou, me chamou no privado e falou assim: pô, Filipão, hoje foi o dia onde, porra, eu senti o medo e tal, e, pô, parece que tudo que eu aprendo chega na hora do gráfico, eu vou lá, esqueço e tal e tal. Eu falei, velho, você tá executando tudo ou parcial? Porque assim, executar tudo também é gerenciar o risco. Mais uma coisa que eu costumo falar. Não adianta de nada, não adianta de nada você saber gráfico, saber todas as coisas e não saber executar isso, não ter o emocional correto para executar isso, né? Então, assim, nós devemos sempre saber onde entrar, saber onde sair e apesar do risco ser uma coisa que a gente tem que correr para pegar o take, né, para dar o take para conseguir ganhar, nós podemos fazer isso de maneira bem reduzida, né? Porque o gerenciamento de risco ele vai salvar. Eu tenho um aluno que ele foi um dos meus melhores alunos, já saiu daqui da comunidade Sacano, né? Que foi o Guilherme Timóteo. Quem aí conhece o Guilherme Timóteo? Que tá aqui conhece o Guilherme Timóteo? Ninguém não? Eric não conhece o Guilherme Timóteo, não? O Elivonei eu acho que conhece, porque é da mesma época ali, mais ou menos. Enfim, é, o Guilherme Timóteo, ele sempre foi um cara que aplicou muito as coisas que eu falava, né? Desde gerenciamento de risco, as setups também. Claro que depois ele adaptou para ele, algo que dava mais certo para ele. E a gente tem que entender também que são características diferentes, nós temos características diferentes, e as pessoas às vezes se enganam nisso, né? E, cara, eu
eu aprendi muito, né, no decorrer desse tempo e eu aprendo cada vez mais. E o grande fator para que eu continue crescendo é justamente ter um gerenciamento de risco e ser um pensador independente também, sabe? Eu acho que você tem que ser um pensador independente para acabar aprendendo com seus erros. Então, voltando ao Guilherme Timóteo. Guilherme Timóteo, cara, ele foi um cara onde ele saiu da mentoria sacando, né, que eu acho que é o objetivo de todos aqui. Então, quando ele sai da mentoria, ele sai falando, Filipão, agora eu tô precisando de um tempo para mim, né, para que eu consiga aplicar tudo aquilo que a gente estuda aqui, tudo aquilo que eu passo aqui, sem você, para ver como vai acontecer. Resumindo, ele saiu da mentoria, conseguiu alguns saques e aí ele acabou, acho que entrando numa linha de inconsistência, mas depois voltou de novo porque quem aprende o caminho da consistência nunca erra. Quem aprende o caminho da consistência nunca erra. E nessa aula hoje de gerenciamento de risco, eu quero falar para vocês o que ele fez, né? Eu vou passar para vocês um pouquinho do que ele fez. Quem quiser a prova, é só falar comigo para eu mandar para vocês. Eu me embolei aqui porque eu tava indo na conversa dele aqui, só para lembrar, para não falar besteira, né? Para falar tudo do jeito que ele me mandou aqui, certo? Guilherme Timóteo chega para mim no dia 19 de maio, né? Com a linha de consistência baixíssima. Eu vou mostrar a print aqui, tá aqui no WhatsApp. Eu vou mostrar aqui, né, a linha. Vou deixar aqui no chat para vocês verem aí, porque aqui é assim, né, velho? A gente mata a cobra e mostra o pau. Ele manda para mim uma sequência de 13 stops seguidos, cara. Meu irmão, 13 stops seguidos são poucos que conseguem aguentar, né? São pouquíssimos que conseguem aguentar. E aí ele mandou para mim, se vocês repararem ali, o último stop, inclusive, ele dobra a mão porque é um setup A+, mas ele pega um stop do dia 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 30, primeiro, segundo, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7. Ou seja, 13 stops seguidos, e olha que os takes dele geralmente é 1 para 3, 1 para 2,5, nada demais, certo? Ele chega para mim e fala assim, cara, 13 stops seguidos, eu consegui hoje, Filipão, graças a você, ter psicológico para aguentar 13 stops seguidos. E toma essa daqui, peraí que pô, não vai carregar, carregou. Olha aqui, conta principal do cara, ele chegou a lamber o stop, tá ligado? Lamber a perda da conta, porque para quem não sabe, na Top Step, quando chega naquela faixazinha ali vermelha, a pessoa perde a conta, certo? E aí ele, não, vou gerenciar legal, vou me concentrar mais, vou tomar melhores decisões. E ele com um take, o Guilherme que entrou aí agora conhece o Guilherme Timóteo. O Guilherme que entrou aí agora, ele conhece. Né, Gui? Então, assim, ele chega a lamber ali a perda da conta, né? Ele chegou a fazer $2.000 e aí sacou. Depois desse saque que ele fez, ele cai o drawdown dele ali um pouquinho, como vocês podem ver, vai pro 0 a 0, chega quase no 0 a 0 de novo. E aí depois ele consegue lamber ali o stop de novo e aí sobe, né? E aí, quando ele sobe de novo, quando ele faz ali 400, que depois ele faz mais 400, pô, o cara pegou, fez duas de 400, ou seja, 2 takes de 400, né, que acaba sendo 818 e volta tudo pro 0 a 0. O que eu quero dizer com isso? Cara, se vocês tiverem um gerenciamento de risco bom o suficiente para entender o jogo a longo prazo, vocês não precisam bater cabeça. E eu digo isso com maior prioridade, porque o que eu vou ensinar para vocês aqui agora é algo que vocês podem fazer, mas assim, eu acho que o mais importante para vocês nessa aula não é somente o que eu vou passar, certo? Mas a mentalidade que vocês vão ter que ter. Eu quero saber uma parada de vocês aqui.
Quantos de vocês têm uma conversa interna? Eu vou deixar um traço. E aí, quem tem conversa interna positiva durante o trade vai no verde, quem não tem vai no X, por favor. Não, não é torcer. Tipo assim, ó. Self-talk. Conversa interna, tipo, porra, eu vou conseguir. Esse trade assim tá batendo assim e tal. Vocês conversam internamente para negociar as questões, exemplo, pô, esse trade aqui eu acho que tá. Ou você tem uma conversa interna negativa, que é aquela conversa de caralho, velho, pô, e se eu entrar aqui e der certo e tal, e der errado, pô, sempre. Sua conversa interna é mais positiva ou negativa? Se for mais negativa, vá no X. Se for mais positiva, vá no verde. Eu acho que a maioria aqui vai no verde, né? Pelo que eu tô vendo. Então é isso. Eu sou um cara que. Agora vai outra pergunta, tá? 7-1 Brasil e Alemanha. Vai outra pergunta agora. Quantos de vocês, mesmo tendo a conversa interna, depois que toma stop, quem continua com um pensamento positivo, tipo assim, consegue superar legal, vai no verde. Quem não consegue, tem sempre um pensamento de porra, caralho e tal, vai no X. Sejam sinceros, tá? Quero que sejam sinceros. Pelo visto, a maioria também. Ó, teve uma ali, Anielson. Anielson ainda. Eu sei que tem outro ali. Pronto, deixa eu ver. Anielson e. Anielson e o Guilherme. Pronto. São as pessoas que, de fato, eu queria que voltasse ali no X. Porque são pessoas que. Ó, o Guilherme, a gente tá fazendo um trabalho mais próximo. E o Anielson é novo na comunidade. Então ele ainda tá pegando, né? Ele tá pegando o ritmo do negócio. E o Márcio falou, né? Eu diria que 2 semanas para cá já não penso mais assim. E Márcio, eu não sei o que foi que você fez, né? Mas creio que a mentoria tenha te ajudado bastante, né? E eu digo a vocês que. Eu digo a você, né? No caso, que eu gosto de tratar justamente nessa parte psicológica, porque o gerenciamento de risco, ele, antigamente, quem lembra aí quanto eu falava que era, quantos por cento o trade era de técnica e gerência e psicológico? Quem lembra aí, eu falava o quê? Como era meu lema antes? 80-20? 80-10-10, né? Sabe quanto é que tá hoje? Hoje, eu digo que trading é 60% estratégia, 30% gerenciamento de risco e 10%. Desculpa, perdão. 60% psicológico, 30% gerenciamento de risco e 10% estratégia. Por que eu digo isso hoje? Porque eu percebo que, um exemplo, hoje eu tomei stop numa conta que é uma conta que eu uso para escalar. Ela já estava, eu ia pedir um saque nela hoje, de mais ou menos US$ 700, US$ 800. Eu não sabia ainda quanto eu ia conseguir hoje. Se eu conseguisse mais, eu ia sacar mais. Mas se eu deixo o trade foi segunda ou foi terça? Acho que foi terça-feira, né, que eu peguei o tradezão. Deixa eu ver aqui, tá até aqui na tela. Foi esse trade aqui. Esse trade foi terça-feira. Se eu deixo esse trade bater até o alvo, que foi o IFVG de H4, eu faria nela US$ 3.000. Eu faria nela de 150 de risco, US$ 3.000, né? Porque foi 1 para 20. Então 1 para 10 seria 1.500, 1 para 20 seria US$ 3.000. Só que eu fechei na mão, né? Fechei na mão porque assim, eu falei, caralho, velho, eu acho que não vai descer esse tanto, né? Fiquei na mente assim de ir negociando. Mas ele acabou indo e assim, eu não posso ficar me lamentando. Eu acho que o tempo para ficar se lamentando tem que ser muito pouco. Assim, o que eu tenho visto é que todas as pessoas são seres humanos e querem negar a origem, né? Eu percebo muita gente lutando contra si, lutando contra o próprio sistema nervoso, o próprio instinto, para tentar ser algo diferente, quando na verdade não tem como mentir, né? Não tem como se esconder. Nós somos seres humanos, nós vamos sentir. Mas o negócio é o tempo que você leva para superar aquela situação. Ou seja, pô, hoje eu tomei um stop de 600 numa conta
que eu ia sacar 1.000 e alguma coisa, e tomei outro stop de 400 na continha de 150k. Se eu posto um negócio desse, muita gente pode achar, ih, é guru e tal, não sei o que, bababá. Mas ninguém sabe que eu tenho uma conta para cada estilo meu, saca? Então, eu tenho uma conta extremamente conservadora, que é a minha primária e a minha secundária, que elas são ligadas no copy. Inclusive, acabei de solicitar o último saque antes dela virar live, né? Porque muito provavelmente o próximo saque aí eu vire live nessa conta. Não sei se já tô na fila, como é que funciona. A Kainan me falou, né? Que era para eu juntar mais margem para justamente fazer esse saque mais gordo. É, mas assim, velho, o gerenciamento de risco hoje para mim é 30% e o psicológico é 60%, porque se você não tiver mentalidade suficiente para executar o seu plano de gerenciamento de risco, não adianta de nada. A realidade é essa. Não adianta de nada. Você tem que ter um psicológico, um psicológico para executar tudo 100%, certo? Então, assim, na terça-feira, eu vou falar para vocês o que foi que eu fiz aqui, certo? Para vocês entenderem mais ou menos. Não vou falar o setup, mas quem está na comunidade já sabe qual é o setup. Setup A Plus da comunidade, né? E quando ele faz aqui o Tree Drive, né? Eu juro para vocês que eu achava que ele não ia fazer o Tree Drive, né? Até porque eu tava visando esse FVG aqui, beleza? Olha esse FVG aqui, que tem outro exemplo lá embaixo hoje, que eu vou dizer para vocês que eu dei um all-in. All-in não, né? All-in porque eu usei a margem toda da conta. Mas eu dei um all-in hoje para justamente sacar uns $3.000, $2.000, e vou explicar para vocês por que eu fiz isso. Aqui tem o T-Drives, né? O T-Drives ele chega no ponto de interesse e além do ponto de interesse ele tem a máxima, né? A máxima importante aqui que a gente já sabe qual é. Então quando o preço faz o padrão, nesse primeiro momento eu observo o padrão do ES, exatamente às 9h45, né? Que é o horário macro que a gente utiliza. Quando o preço faz o 9h45, aqui no Nasdaq, eu falei, ó, ele tá nesse ponto de interesse de M5, certo? E esse ponto de interesse, o Bore aqui já fechou para baixo. Quando ele retestou que ele fechou abaixo, eu abri a ordem. Na mesma hora, o preço foi lá às 9h46 e me estopou. Isso na conta de 400 mil dólares, ou de 150 mil dólares, e na conta, na minha conta principal. Foi na principal, inclusive. Ah, não, minto. Na conta de 150 mil dólares. Não, foi na conta de 150, de 50 mil dólares mesmo, de 150 mesmo. Porque eu fiz na outra. Enfim. Eu fui lá, entrei, né, na margem, porque eu visualizei o ES estava dando gatilho de entrada, fechei. Fui lá e tomei o stop. Percebam que 9,46 aqui no ES não rompe a máxima. Tá vendo? Ele não rompe a máxima. Ele chega muito próximo da máxima, mas ele não rompe a máxima. E aqui eu não tomaria stop. Por quê? Como a entrada está muito curta, o stop seria lá em cima. E aqui eu poderia entrar, sei lá, com 7 contratos, mais ou menos, sei lá, muito mais do que isso. E meu alvo, obviamente, ia ser o PGRA contrário aqui, que era o BISE de H4, que não tinha sido negociado ainda, né? Obviamente, depois que o preço viesse tomar essa low aqui de 9,6, que é uma low também importante, que inclusive deu setup de compra também, né? Depois que ela tomasse a low aqui, eu ia colocar no 0 a 0. Poderia tomar o break-even aqui, óbvio que poderia, mas deu outro setup aqui, inclusive, e foi esse setup que eu peguei nas outras contas. Bem na faixa do M5 aqui, do gap do M5, ele vai lá e cria um fractal. Ele faz um TP3 aqui de 10 horas. Percebam, ó como é lindo essa abertura aqui de 10 horas. Como é que o mercado não existe de forma algorítmica, velho? Olha aqui, 10 horas da manhã, certo? 10 horas da manhã ele faz o TP3. A acumulação, manipulação, encontra o PGRA aqui e depois ele desce. Ó a breaker, velho. Ó a breaker, velho. Olhe a breaker como ela é tocada. Meu irmão, isso aqui, para quem não pegou aqui logo no Chain State of Delivery, pegou aqui, velho. Quando volta para retestar aqui, olha o IFVG onde é criado. Olha o IFVG onde é criado. O body do candle fecha abaixo aqui às 10h14
e fechando 10,15, abrindo o candle de 10,15, ele explode para baixo. Ou seja, o setup tá aqui. E aqui foi o lugar que eu entrei atrasados em outras contas. E aqui foi o lugar onde eu entrei com $150 para fazer esse risco retorno maior de 1 para 20, né? Aí eu vou falar sobre o gerenciamento de risco. Eu dei um all-in aqui com a margem inteira, que eu sabia que a probabilidade era maior, mas meu all-in foi dessa forma, ó. Percebam aqui o seguinte. Eu entrei aqui exatamente no fechamento do body do candle. Fechou o candle às 10h13, eu vi que 10h15 iria abrir, fechei e coloquei all-in, ou seja, já entrei com all-in nela, né? Aqui para cima, tava dando $150, não, $146, né? Não tava dando os 150 exato, não, tava dando 146 mais ou menos. E aí, eu peguei, esperei o body confirmar para baixo, esperei ver se o preço ia dar mais alguma respirada para não tomar aquela violinada no 50% aqui e falei, se ele confirmar a venda, ou seja, se ele fechar de novo com o body para baixo aqui do ponto de interesse, eu vou entrar com mais um lote. Ele vai lá, fecha abaixo, eu vou lá, entro com mais um e dobrei, ou seja, de 150 de stop, de 146 de stop, foi para 500, desculpa, 300. E desses 300, eu tentei levar até o New Week Open Gap, né, que estava lá embaixo, bem lá embaixo mesmo, ou seja, até o New Week Open Gap, da onde eu dei a entrada, ia ser 1 para 20, tá vendo? Exatamente onde eu entrei, para lá, 1 para 20, e aí eu entrei, beleza. Cara, quando chegou aqui, aqui assim já tava pagando $1.000 e poucos, $1.300. O que foi que aconteceu? Tem aluno que não gosta de fazer trailing stop. Eu aconselho que faça a margem e negocie. Como assim faça a margem e negocie? Eu tinha uma conta com apenas $50 positivos. Só $50 positivo. Eu tinha tomado um break-even e aí reverti a operação. Quando eu reverto a operação, eu consigo fazer com que o preço volte ali para mim no ponto novamente e com $50 de ganho, certo? Então, assim, quando ele volta que eu dobro conscientemente, certo? Então, essa é uma aula de gerenciamento de risco, mas além do gerenciamento de risco, uma das coisas que eu quero destacar para vocês é o seguinte: o self-talk, a negociação do resultado final e do risco que você está correndo, ele tem que ser algo negociável. Eu aprendi isso ano passado, velho. Com 6 anos de trading, eu aprendi isso ano passado. Até ano passado eu ainda tinha um certo medo de dobrar a posição e tomar stop. Só que assim, parem para pensar comigo. Você vê como o trading é. E essa aula aqui eu vou passar um insight interessante para vocês. Vamos supor que esse trade aqui, ele tenha dado certo, beleza? Como deu, né? Vamos falar dele de maneira positiva, né? Ele foi lá, ficou acima do 8,5, deu céu. Ficou acima do midnight, né? Aqui em cima do midnight, deu céu. Ficou acima do 9,6, deu céu. Ou seja, ponto de interesse aqui em cima, ponto de interesse aqui e ponto de interesse aqui. E ainda deixou uma break aqui pro reteste, né? Só que eu acho que não fechou abaixo, mas enfim. Deu vários pontos de interesse. Eu entrei e dobrei. Beleza. Poderia ter pego no 1 para 20, mas quando ele faz esse movimento aqui, eu coloco o stop take aqui assim, mais ou menos. Não foi nessa perna aqui não, desculpa, foi aqui. Ele desce, aí aqui ele chega a pagar $1.500 já, né? Por aqui assim. E aí eu pego o trailing stop e coloco o trailing stop aqui, cadê? Aqui assim, né? Porque eu pensei o seguinte, falei, ó, esse gap já foi testado. Ele no máximo vai testar os 50% dessa OB e vai voltar a cair. Ele exatamente chegou no 50% da OB e caiu. Mas aí eu tava protegido. O que era pra eu ter feito, né? Coloquei até no meu diário. Colocar o stop acima da máxima da OD Block. E aí, com isso, eu levava esse trade mais para baixo. E aqui teve outro trailing que eu acabei saindo, mas claro, nessa conta eu saí com muito mais, que inclusive foi a que eu fiz $1.300, né?
Ele veio, caiu. Eu tinha tirado parcial aqui nesse primeiro movimento, depois que ele cai, né? Depois que ele chega aqui no ponto de interesse, obviamente ele faz um padrão de compra. Eu já fiquei com medo, né? Coloquei o trailing stop aqui na máxima, nessa eu fiz certo. Medo, quando eu falo medo, galera, é medo que o preço me tire. Não medo, eu tô com medo. Não, medo que ele volte tipo assim, o medo é um alerta, né? Não tô falando de uma forma de medo, de me tremer, nem nada do tipo. Medo de consciência, né? E aí, quando ele volta para fazer o movimento, eu já baixo o trailing stop para cá, para essa máxima, e aí ele faz esse FVG aqui abaixo, né? Se eu não me engano, até deu uma divergência aqui. Aqui, teve uma divergência. Teve essa SMT, né? A low de 10,33 não foi limpa por 11. 10,33 não foi limpa por 11,28. E aqui ela foi limpa, né? Aqui dá para ver fortemente que ela foi limpa. E aí o mercado vai lá, volta, me tira no trailing stop, né? Já tinha feito $1.300, acabou. Só que aqui dá outro setup. E aqui eu peguei na conta principal. Quem sabe qual é esse setup aqui? Qual é esse setup aqui? Márcio já dá risada, né, Márcio? Aquela continuação da falha. Pois é. Ele vai lá e faz a continuação da falha. Eu falei, beleza, você é safadinho, né? Me tirou no trailing stop, mas eu já conheço esse movimento seu. Vou lá e entro. No reteste eu já entrei, né? Quando ele volta, que ele quebra no reteste, eu já entrei. E ele pagou. Eu fechei não para 2,5, né? Fechei aqui assim, mais ou menos. Peguei e fechei. E aqui eu dei all-in na minha conta também. Ou seja, fiz $250 ontem, que garantiu o saque para hoje, né? Por isso que eu saquei hoje lá, não sei se vocês viram. Então, assim, toda operação que você faça, além do gerenciamento de risco, você tem que negociar na sua mente que se aquele risco tá ok. E agora eu vou dar o exemplo que eu falei que eu aprendi ano passado. Galera, pare para analisar o seguinte. Esse trade aqui deu certo, beleza? Eu dobrei ele. Mas se esse trade aqui desse errado, eu ia perder quanto, galera? Se eu dobrasse aqui, fechou aqui o body do candle para baixo, dobrei. Mas entrei com 100 de stop, com a trava de 100 e dobrei para 200 de stop e 450 de take. Se eu tomo stop, eu ia tomar stop de quanto? Se ele volta ali no 50% da operação, eu ia tomar stop de quanto? Quero saber quem é que vai entender aí qual é a jogada que eu quero explicar para vocês aqui em relação a esse hack do gerenciamento de risco. Exatamente. Agora, por que eu perderia 100, Aniels? Sem medo de errar, velho. Sem medo de errar. Por que eu perderia 100? Tá na cara de vocês aí. Não, não é preço médio, não. Eu tomaria. Por que eu só tomaria 100 se eu dobrei? Não, eu não reduzi o stop. Eu não reduzi o stop. O stop ficou no mesmo lugar. Dobrei a mão. Mas por que eu só perderia 100? Ninguém vai se arriscar, não? Galera, eu só perdi a 100 por causa da trava. Minha trava é de $100. Mas eu dobrei a mão. Se esse trade chega no 50%, ele me tira com 100 e eu perco o movimento. Ou seja, ele vai lá, me tira e corre. Só que, velho, durante muito tempo eu tinha medo dessa parada. Deixa eu ver só o que o Márcio vai falar ali para ver se eu utilizo isso para. Ah, sim, já perdi o movimento assim. Pois é. Então, assim, todas as vezes que eu opero fazendo isso, eu entro em consenso comigo mesmo. Tipo, ó, tô dobrando. Quando eu ganhar, eu vou ganhar muito. E se eu perder, eu vou perder o movimento. Só vou perder 100. Beleza? Por que eu penso assim? Antigamente eu ficava puto e pensava, porra, velho, caralho, perdi o movimento. Era take e eu quis dobrar, quis ser ganancioso. Só que hoje eu percebo o seguinte: existe o momento em que eu estou ganancioso
e existe o momento em que eu vejo uma oportunidade, uma boa oportunidade, certo? Existe sim a parte da ganância e existe também a parte da oportunidade. Mas essa oportunidade, galera, pelo amor de Deus, separe as coisas. Eu estou ensinando para vocês um hack que pode te ajudar quando você tem gordura, quando você tá ok para perder. Tipo assim, você saca com 2.000 de colchão. Você já fez colchão de 2.000 e aí você fez 2.700. Você vai sacar os 500 ali e vai deixar o restante na conta. Você tem US$ 100. Você acha uma oportunidade de um setup A+, para você descer a ripa. Velho, conseguiu dobrar, deu boa. Perdeu, só perdeu 100. Você tem 500 garantido. Pô, não, eu vou deixar essa margem aqui de 500 para frente do meu colchão porque eu vou sacar 500. Mas esse 100 aqui hoje, se eu achar uma oportunidade A+, eu derreto ele. Pronto. Se bater take, você vai sentir o take dobrado. Agora, se por um acaso vier a ser stop, obviamente não tem muito o que fazer. Então, assim, você tem que aceitar negociar com você mesmo determinadas operações e entender também o risco que se corre. Deixa eu ver o que o Nelson falou. Mas tu reduziu o stop porque o preço não chegaria no seu stop técnico, não é? Não, velho. A trava me ajuda. A trava já tá ali para isso. Eu deixo meu stop lá no lugar. Por que eu deixo o stop lá no lugar? Porque independente de eu puxar o stop para os 50% ou não, ele vai me tirar. E se eu puxar para os 50% e não bater a margem toda e eu acabar sendo só violinado? Já parou para pensar nisso? Às vezes eu puxando manualmente para metade, ele me tiraria. E às vezes eu não puxando, ele não me tiraria, tá ligado? Então por isso que eu deixo ele lá em cima, certo? Então assim, a aula de hoje foi gerenciamento de risco, mas foi um gerenciamento de risco de como escalar suas operações. Por quê? Muita gente tem medo de mesa proprietária, não sei por quê, né? Eu tinha esse medo também, é uma parada muito louca. A gente tem o medo de mesa proprietária porque a gente acha que a gente vai casar com essa mesa proprietária. Mesa proprietária, ela foi feita para ser quebrada de fato. Ela foi feita para não ter amor, tá ligado? Então, assim, você tem que pensar como eu tô pensando. Eu vou fazer um Excel, né? Eu tava conversando com o Kainan, Kainan falou, velho, eu já faço isso, né? Eu tava pecando em relação a isso. Fazer um Excel, para através desse Excel, começar a ver quanto de investimento eu tô fazendo para quanto de retorno. E se meu caixa tá positivo ou negativo. Obviamente que meu caixa tá positivo, isso aí eu sei. Mas o quanto ele tá positivo? Hoje acho que hoje tá 1 para 50, mais ou menos assim, em termos de risco-retorno. 1 para 50, 1 para 40, nessa faixa. Ou seja, a cada US$ 50, US$ 100 que eu gaste, eu recebo US$ 4.000, tá ligado? Tá mais ou menos assim. Para cada 100, é isso. Tanto é que eu tô fazendo isso na Lucid. O Leozinho não tá aqui, mas o Leozinho até brincava com isso. Pô, Filipão, eu já tenho 1 ano e pouco que você não perde conta. Porque as minhas contas, eu tinha um certo amor com elas, né? Eu ficava ali operando só com 100, 100, 100, 150, 100, 150. Fiz uma margem muito boa, além do colchão. Dobrei o colchão praticamente em umas. E em outras eu levei um pouco mais da dobra do colchão, né? Eu falei isso para vocês que me acompanham aqui sabe. Então, nessas contas que eu mais do que dobrei o colchão, eu já fiz o segundo saque, eu acho. O terceiro saque. Eu não sei se eu vou ser live na próxima, mas tá muito próximo disso aí acontecer. Então, assim, eu tenho um gerenciamento para cada conta, e cada conta dessa, você tem que ter um psicológico, sacou? Ah, Felipe, só tem uma conta, como é que eu faço? Dê o seu melhor. Não faça isso que eu tô falando. Opere com stop acima da máxima, stop técnico, opere com 1 para 2, 1 para 2,5, opere tranquilo e sem dor de cabeça. E sem dor de cabeça. Então, assim, você sempre vai estar ganhando a longo prazo. A verdade é essa. Quem trabalha com mesa proprietária não tem como perder. Sempre vai estar ganhando ao longo prazo. Certo? Então, esse é o conselho que eu tenho para dar para vocês. A aulinha aí de 34 minutos. Peço para que você, Jadson, olhe seu privado. Jadson e Diego, beleza? Olhem seu privado. Tranquilo? Vi que você está na Lucid aqui também, Diego.
Oi? Você, Diego. Você, Diego. Olhe seu privado e o Jadson também. Olhe seu privado. Viu? Então é isso, guys. Espero ter ajudado vocês. Deixa eu só passar aqui o stop que eu tomei hoje, porque eu tomei. Vou falar para vocês aqui novamente. E outra coisa, né? Falar para vocês o que é que a gente tem que fazer, psicologicamente falando, né? Aqui eu acho que vocês já perceberam que teve um setup de compra aqui, né? Eu tava nesse setup aqui, tomei break-even e fechei a conta. 1 para 2 aqui, exatos, 1 para 2. 1 para 2,5, né? Olha esse trade aqui, velho. Mas eu entrei assim que o body do candle fecha acima. O body do candle fecha levemente acima aqui. Eu não sei se vocês estão vendo. Levemente acima aqui, às 2h08. Ele sobe, volta, me tira e depois ele sobe de novo, né? E aí ele vai até o alvo. Chegando no alvo, ele vai no alvo e causa outro setup que é mais assertivo ainda. E acaba vendendo. Eu não pego a venda. Eu não pego a venda. Aí o que é que acontece aqui? Olha o setup que eu peguei. Você vê que é alto risco e, tipo, zero retorno, né? E não vale a pena, na verdade. Foi aqui? Foi aqui. Aqui você vê o IFVG fechando acima às 3h48, certo? Olha aqui a mínima maior desse movimento. A mínima maior desse movimento tá às 3h50. A mínima menor desse movimento está aqui às 3h53. Ou seja, aqui você tem uma divergência. O Nasdaq fez lower low, o S&P fez higher high e novamente, infelizmente, eu escolho o par errado para fazer loucura. Poderia ter utilizado esse outro gap das 10h54 para esperar o reteste para ele subir. Por que para ele subir? Apesar de fechar o dia aqui, mas ainda assim eu acho que sairia bastante positivo se fosse aqui. Porque eu entraria para colocar stop na mínima, né? Entraria aqui nos 50% mais ou menos e ia pegar 1 para 2 aqui por causa do fim do movimento. Batia 1 para 2 certinho. Porque eu escolhi o Nasdaq. Volatilidade maior e ele estava no New Week Open Gap. Infelizmente, o mercado foi lá e me tirou, certo? Então, assim, até as merdas que a gente tem que fazer, elas têm que ser conscientes, né? Não é merda, é um risco a mais que você vai ter que correr, tá ligado? E é isso, guys. Espero ter ajudado vocês. Deus abençoe. Quarta-feira, amanhã ainda é quinta, tem sexta também. Vamos pra cima porque a semana tá só começando. Bora.